Magda, ao longo da sua carreira, eu acompanhei uma parte dela, né? A gente tem acompanhado juntos várias políticas para a alfabetização, né? Algumas deram mais esperanças, outras menos, e a gente está vivendo agora um conjunto de outras políticas, né? Recentemente, o PNAEC, né? Mais recentemente ainda, a gente deve ter agora a ANA, né? A Avaliação Nacional da Alfabetização, isso em nível nacional. Mas a gente vive numa federação que tem políticas estaduais, políticas municipais, que muitas vezes trombam entre si, né? Nem sempre o espírito de colaboração entre os entes federados funcionam. Como é que você vê esse panorama mais geral, né, atual dessas políticas para a alfabetização? Uma primeira observação que eu faço nessa altura da vida é que vivemos, como você disse, várias políticas ao longo dos anos, e eu estou acompanhando isso há algumas décadas já. E observa-se a cada momento se pensa que agora achamos a política certa. E, na verdade, nunca achamos a política certa. Mas é natural isso, porque em cada momento há todo um conjunto de injunções, até ideológicas, né, que determinam uma política que funciona naquele momento. O que me parece que, fazendo uma análise ao longo do tempo e chegando até o momento de hoje, o que eu vejo é que falta difícil dizer isso, né? Mas falta um consenso, uma proposta mais firmemente assentada nos conhecimentos construídos a respeito, no nosso caso, da alfabetização, do letramento. Mas são políticas um pouco a cada momento é uma política de apagar o fogo, né? Trabalho de bombeiro. E para apagar o fogo tem que ser depressa. E tem que ser depressa porque, em geral, tem que acontecer no tempo do mandato de quem está no poder. Então as coisas são feitas um pouco atabalhoadamente, sem a perspectiva do tempo. Você vê como as políticas vão mudando, só pensando nas últimas décadas. A cada momento você tem uma política que tenta não suplantar a anterior, nem continuar a anterior, né, mas competir com a política anterior. Esse é um problema sério, a falta de continuidade. Essa é uma palavra que eu repito muito, continuidade, porque eu acho que em educação fundamental é a continuidade. Em todos os aspectos da educação, no ensino, é preciso que os processos são humanamente contínuos, né? No desenvolvimento, em todos os seus aspectos, é um processo contínuo. As políticas não são contínuas. Elas mudam a cada momento e criam cisões que prejudicam muito, né? E são sempre muito apressadas. E isso é complicado. Por exemplo, se queremos falar do PNAEC agora, né, o PNAEC para funcionar em um ano. Né? Esse ano está se trabalhando PNAEC e alfabetização. O ano que vem vai se trabalhar PNAEC matemática. E esse ano, depois de um ano de trabalho PNAEC e alfabetização, vai se avaliar se as crianças estão alfabetizadas aos 8 anos, como se o PNAEC pretende. As coisas não caminham tão depressa assim. Uhum. Né? Então, essas são... E depois, outra coisa que é fundamental, são muitas coisas que são fundamentais, mas uma outra coisa que é fundamental é que se tem, nas últimas décadas, isso não é só do Brasil, é do mundo inteiro, achado que você resolve o problema da educação avaliando. Né? Então, você tem avaliações... A nova é a Avaliação Nacional da Alfabetização. A nova coisa da alfabetização é a alfabetização. Então, você avalia
no município, no estado, no país, internacionalmente. Então você vai desde o PISA, que avalia um número enorme de países, e compara os países, quem está na frente, quem está atrás, passando pelo nacional, as provas todas que nós temos, SAEB, Prova Brasil, sem falar nas do ensino superior, etc. E agora a ANA, que vai avaliar a alfabetização aos 8 anos das crianças. Tá certo, eu não sou contra essas avaliações, porque eu acho que elas são importantes por colocar um olhar externo na educação, no ensino, e alertar as pessoas para o que está acontecendo. O grande erro que me parece estar aí é que a avaliação está sendo realizada isolada do que deve fundamentá-la, que é uma definição clara dos currículos para o país. É uma coisa incompreensível para mim que chegue uma prova nas escolas que ninguém pode ver, porque, em geral, a prova não tirando a provinha Brasil, nada mais se pode ver, nem no nível do Estado, nem no nível federal, Então, os alunos respondem aquelas questões, as escolas recebem um número do resultado dos seus alunos, números. E quem saiu melhor, tem uma escola ótima, não sei aonde, tal estado está melhor do que tal estado, tal município melhor que tal município. E as professoras ficam se perguntando, mas onde é que nós erramos? Onde é que as crianças erraram? Talvez até não tenham errado em lugar nenhum, apenas trabalharam de uma forma diferente daquela que está sendo avaliada. Isso se resolveria se esse país tivesse um currículo, mas que currículo não entendido como uma conversa a respeito da alfabetização e do letramento. Um currículo que, além da conversa, tivesse metas estabelecidas com muita clareza. Olha, a criança alfabetizada, ela deve ser capaz de fazer isso, isso, isso e isso. E aí os professores vão saber o que fazer para chegar lá. A autonomia do professor, que muita gente pensa, mas isso fere a autonomia do professor. É tudo que os professores querem, as centenas de professores com quem eu tenho contato frequentemente. O que eles querem é clareza sobre, estão dizendo que eu tenho que alfabetizar a criança até os 8 anos. Mas o que é uma criança alfabetizada? O que ela deve saber? O que ela precisa saber fazer? Não dizem isso. E é preciso dizer isso, é preciso estabelecer isso no país. Os professores querem isso. O que fere, no meu entender, a autonomia do professor é dizer, você faça isso, isso e isso. Não é você faça, ele sabe o que fazer. Se falarem com ele, onde é que ele tem que chegar. Não é dizer que caminho que ele deve assumir. Eu falei há pouco do material didático, nesse sentido. O professor sabe, se ele tem clareza onde ele quer chegar, e aí, em se tratando de ensino fundamental, e mais especificamente de alfabetização e letramento, é uma questão de equidade, que todas as crianças desse país têm o direito de chegar, atingir metas que são as mesmas para todo mundo. Isso é da democracia. Então é preciso que isso esteja claro. A autonomia do professor é ferida quando você dá a ele um pacote e fala, você tem que cumprir esse pacote, porque eu vou ver se você cumpriu esse pacote ao fim de tanto tempo. Isso é ferir a autonomia do professor. Não estabelecer metas. E o país tem a obrigação de fazer isso. E até hoje não fizemos. E há resistências, por incrível que pareça, há resistências a isso. O que é, e às vezes de pessoas que acham que estão defendendo o professor e defendendo as crianças. Ao contrário, estão prejudicando os professores e as crianças. Dos argumentos desses agentes que resistem dizem respeito aos ciclos. A definição de metas no interior dos ciclos fere o princípio dos ciclos. Como você vê isso? Mas não se trata de definir metas por ciclos.
é definir metas com continuidade ao longo do ensino fundamental. A questão dos ciclos é mais uma questão de dar um parâmetro aos professores de o que deve acontecer em determinados períodos. Então, no primeiro ciclo, vamos considerar primeiro ou terceiro ano, é possível as crianças atingirem tais e tais metas, mas elas vão continuar no ciclo seguinte. Os ciclos só funcionarão bem quando eles forem contínuos no interior deles mesmos e de um ciclo para outro. Ao terminar, a criança não termina um ciclo. A concepção de ciclo é mais, no meu entender, é mais um parâmetro de que vamos nos esforçar para, dentro desse ciclo, chegar a tais e tais metas, Mas as metas continuam nos anos seguintes. Sim, mas eu estava me referindo no interior de um ciclo. Então, por exemplo, no primeiro ano, espera-se que no primeiro ano do primeiro ciclo o aluno tenha desenvolvido o princípio alfabético. Considera-se que isso é negativo para o princípio do ciclo? Não é negativo se você tiver as metas para o primeiro ciclo. Então, se diz, a criança dá conta, a criança é capaz de, ao fim do primeiro ano, do primeiro ciclo, ter já se apropriado do princípio alfabético. Mas no segundo ano, eu vou ter a meta de dar continuidade a isso e, tendo de dar continuidade a isso, eu vou perceber que a criança, na verdade, não se apropriou do princípio alfabético. Então, esse professor do segundo ano, essa professora, vai retomar as metas. As metas têm que ser construídas de forma que elas estejam articuladas continuamente ao longo do ciclo e de um ciclo ao outro. Sempre a meta de um ciclo, de um ano, retomando a meta anterior, aumentando um pouco a complexidade da meta, mas de tal forma que a professora que vai trabalhar no segundo ano percebeu que no primeiro, a do primeiro disse a ela, com tais alunos, eu não consegui que eles chegassem à meta. Então você fica prevenida que essa meta não foi atingida. Esse entendimento entre o ciclo, no meu entender, ele funciona muito mais em termos dos professores do que dos alunos. Não são os alunos que percorrem o ciclo, são os professores que enxergam o ciclo. Então não é a questão do aluno passou para o primeiro para o segundo ano, então ele completou o primeiro ano tendo atingido as metas. Não, é o professor que trabalhou no primeiro ano buscando aquelas metas, que atingiu para alguns alunos, para outros não. O do segundo ano que vai dar continuidade a esse processo, e o do segundo conversou com o primeiro, do segundo com o terceiro com o segundo. Os professores é que têm que trabalhar em ciclo, não os alunos. Para os alunos o processo tem de ser contínuo. Uma outra crítica que se faz também, ao se definirem metas no interior do primeiro ano do primeiro ciclo, como por exemplo, especificamente, quando o aluno deve dominar o princípio alfabético, é de que isso geraria consequências negativas para a educação infantil. Que isso reduziria os objetivos da educação infantil, fazendo com que ela assumisse um caráter de período preparatório para a alfabetização. Esse problema da compartimentalização, é interessante como a dificuldade que o sistema tem, as professoras têm, de entender a educação como o ensino como um processo contínuo. Para a criança não tem esses cortes. Agora eu saí da educação infantil, vou entrar numa outra coisa. Não vai entrar numa outra coisa. Tanto o ensino fundamental quanto a educação infantil tem que se entender o processo como uma continuidade. A criança fez 5 anos, passa para 6, passa para 7, isso para ela é um processo contínuo, no desenvolvimento dela. Então, e como eu já defendi aqui anteriormente, numa das perguntas anteriores,
O processo de alfabetização e letramento começa na educação infantil. Ele não vai acontecer porque o ensino do primeiro ciclo, do primeiro ano do primeiro ciclo, vai exigir que eles lá mudem. Não, né? A educação infantil tem que se convencer de que a criança está no processo de alfabetização e letramento, quer queiram, quer não queiram. Ela está nesse processo. E se tiver clareza com relação a esse processo e compreender como é que esse processo se dá, no processo de desenvolvimento da criança, a educação infantil vai fazer que essa passagem seja tranquila de uma para outra, né? Que a criança, nem a criança nem a professora sintam essa coisa, agora eu tenho que dar conta do princípio alfabético. Gente, a criança já chega no processo de compreensão do princípio alfabético, né? E não vai pedir a professora lá, você ensina os meninos aí, sei lá o quê, para prepará-los, não tem preparação. O ensino não é feito de preparação, de um ciclo para o outro, de um ano para o outro. O ensino é feito de acompanhamento do desenvolvimento da criança. E esse é ininterrupto, e é contínuo, né? Não adianta as pessoas quererem usar uma faca e ficar partindo as coisas. Magda, só para encerrar, você já... É difícil encerrar a conversa com você. Você já trabalhou em diferentes comissões do Ministério, na alteração de legislação, comissões internacionais, orientando, fazendo pesquisa, orientando mestrado, doutorado, em creches no conglomerado da Serra, na Secretaria de Educação de Lagoa Santa, agora mais recentemente, no desenvolvimento profissional eu gosto que fala de professores. Desenvolvimento profissional. Onde reside essa chama que faz acreditar na mudança e É acreditar na mudança e me sentir responsável por colaborar com a mudança. Eu tenho eu carrego um ônus que é o do compromisso social, que é muito forte, muito forte. Eu não consigo, às vezes eu penso, a essa altura da vida já podia estar, né, como a maioria das pessoas, aposentam, vão fazer aquilo que, sonhei a vida inteira fazer isso. Mas o que eu sonhei a vida inteira é com a igualdade e equidade na educação pública. E como essa nunca se realiza, né, eu tenho sempre que continuar perseguindo esse sonho, né, essa esperança, que no fundo, eu interpreto assim, algo que essa chama que começou na minha infância a gente é muito fruto daquilo que viveu, né? Eu fui educada numa família muito comprometida socialmente, sobretudo meu pai, meu avô, e que foram para mim figuras muito fortes e que tinham esse compromisso social e às vezes essa irritação com a ausência da realização dos sonhos que a gente tem, né? E fui educada também religiosamente uma religião que enfatizava e comprometia a gente com o outro, com a sociedade, de modo que eu acho que é isso, né? E o compromisso, basicamente é o compromisso com as crianças das camadas populares nesse país. E é a revolta contra a desigualdade e a discriminação sociais, né? Se numa autoanálise eu diria que é isso. Não nego que eu chamei de ônus, mas na verdade é também um bônus, porque de uma forma ou de outra a gente sempre vai tendo alguma satisfação, a satisfação do dever cumprido, né? Eu já te disse uma vez que eu estudei a vida inteira meu ensino primário e hoje chamado fundamental e médio, numa escola que tinha esse lema: conhece o dever e cumpre-o. Isso eu fiquei tão imbuída
desse lema. Esse lema entrou tão fundamentalmente, eu internalizei tanto esse lema, que é pesado, porque não é só questão de cumprir o dever. Você, mais do que cumprir o dever, você tem que conhecer o dever. Então, eu conheço o meu dever de colaborar com a educação das crianças desse país.